E aí pessoal, voltamos hoje com uma nova aquisição aqui, nossa lousa branca. Agora eu não vou ficar mais espirrando nem coçando o nariz. Bom gente, como a gente parou na primeira parte, né, de redação oficial, a gente vai dar continuidade hoje, né, e vamos ver aí até onde dá pra gente ir indo, né? E vamos estudar aí, porque é necessário para a gente poder passar nos concursos aí, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, a gente falou aqui para que serve, né, os documentos públicos e tal. E a gente falou de alguns princípios que norteiam aí a confecção dos documentos públicos. Então vamos primeiro falar de um princípio que norteia, que é a impessoalidade. Vamos lá. Bem, gente, vou ler o trecho e aí a gente discute. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para que haja a comunicação, são necessários, primeiro, alguém que se comunique, algo a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação, no departamento, na divisão ou no serviço, né? Enfim. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. O destinatário dessa comunicação, ou ele é o público, o conjunto de cidadãos, ou outro órgão público. Você está encaminhando ali de algum outro poder, né? Ou outro departamento, enfim. Bom, percebe-se assim que o tratamento impessoal, por isso da impessoalidade, que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações decorre. Então, de onde é que decorre a impessoalidade nos documentos públicos, né? Para você redigir eles. Primeiro, da ausência de impressões individuais de quem comunica. Embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado pelo chefe de determinada seção, é sempre em nome do serviço público que é feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável padronização que permite que as comunicações elaboradas em diferentes setores da administração guardem em si uma uniformidade. Então, o primeiro item que norteia a impessoalidade nos documentos públicos é a ausência de impressões individuais. Ausência de impressões individuais. Por quê? Porque a pessoa que esteja assinando ou redigindo o documento público, ela não está falando em seu próprio nome. Ela está falando em nome da administração pública. A partir do momento que, porventura, algum funcionário público ele começa a transcrever documentos ou emitir opiniões em nome da administração pública, mas com seus próprios ideais, isso aí fere um monte de princípios constitucionais, certo? E principalmente o da isonomia, né? Porque você tem que tratar todos os cidadãos da mesma forma, mas você está usando da máquina pública para quê? Para difundir as suas ideias. E aí não é legal. Bom, vamos lá, dando continuidade. Bem, segundo, da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades. Ela pode ser dirigida a um cidadão,
sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. Então, gente, primeiro, você não pode pôr suas impressões individuais porque você está falando em nome da administração pública. Segundo, você também tem que manter a impessoalidade, porque aqui é do ponto de vista de quem emite o documento. Aqui é do ponto de vista de quem recebe. Então, quem vai receber o documento? O cidadão barra administração, que pode ser algum outro ente da administração. Visando, é claro, conceber a isonomia. Então, quando o cidadão ele pega lá aquele comunicado, né, da administração pública, ele tem que ver que ele está igual aos outros, ele está sendo tratado da mesma forma, né? Você está comunicando a todos da mesma forma, de uma forma homogênea, certo? E ambos os itens, eles primam, né, pela... Ai, me fugiu a palavra, gente. Pela uniformização dos documentos. A partir do momento que você tem a impessoalidade, você não tem documentos redigidos de formas distintas, embora tratem de assuntos distintos, mas o padrão ele vai permanecer o mesmo. Bom, em terceiro lugar, do caráter impessoal do próprio assunto. Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, interesse de todos, é natural que não cabe qualquer tom particular, né? Então, em terceiro lugar, interesse público. Então não há por que você tratar de forma particular e pessoal se as informações que você está tratando são de interesse público. Então você está falando para um grupo de pessoas e não para uma pessoa em específico. Bom, dessa forma, não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como as que, por exemplo, constam numa carta de um amigo, né? Um amigo para o outro, um e-mail de um amigo para o outro, ou de um artigo assinado de jornal, ou mesmo num texto literário. A redação oficial deve ser isenta de interferência da individualidade. Bom, a concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos para elaborar os expedientes oficiais contribuem ainda para que seja alcançada a necessária impessoalidade. Então, seja impessoal na redação dos documentos oficiais e mantenha concisão, clareza, objetividade e formalidade, certo? E aí você vai manter esse princípio aqui da impessoalidade. Bom, gente, agora a gente vai falar da linguagem dos atos e comunicações oficiais. Então, deixa eu liberar espaço aqui na nossa luzinha. Vamos lá. Linguagem dos atos / comunicações oficiais. Bom, vamos ler aqui o texto e vamos interpretando. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado,
do próprio caráter público destes atos e comunicações, e de outro, a sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado em sua elaboração se for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com expedientes oficiais cuja finalidade precípua é a de informar com clareza e objetividade. Bom, gente, a linguagem dos atos oficiais, certo? Ela tem que ser uma linguagem formal. Ela não pode ser uma linguagem muito coloquial, cheia de gírias, enfim. E também não pode ser uma linguagem, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, gírias, tá proibido. Uma linguagem chula, também não pode. Uma linguagem, embora formal, mas prolixa. Porque também você está buscando o que? Objetividade. Então, uma linguagem formal que tenha o que? Clareza e objetividade. Certo? A linguagem, ela tem que ser formal. Tem que ser uma linguagem adequada. Ademais, por ser um ato público, né, um documento público, ele pode estar delimitando normas para algum cumprimento ou descumprimento de algo dentro da sociedade ali. Então você pode fazer um documento tão sério e tão importante com gírias, uma linguagem chula, uma linguagem, embora formal, mas muito rebuscada, muito explicadinha, entendeu? Você tem que sempre primar pela clareza e objetividade, né? Muito embora, mesmo você primando pela clareza e objetividade, como cada pessoa é uma pessoa, pode acontecer de você fazer o documento todo dentro do padrão, mas ainda tem alguma pessoa que não vai entender o que você quis dizer, né? Porque como a maioria dos documentos são em linguagem escrita, aí fica meio subjetivo, né? Fica passível de interpretação. Bom, as comunicações que partem dos órgãos públicos federais, União, devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida de que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como gírias, os regionalismos vocabulares, por exemplo, aquele negócio de... por exemplo, em São Paulo é mandioca, no Nordeste é macaxeira, não sei aonde é aipim, né? Em São Paulo é mandioquinha, no Rio de Janeiro é batata baroa, por exemplo, também. Palavras que são faladas, que são a mesma coisa, mas é por região, e aí você não atinge todo o cidadão brasileiro. Qualquer pessoa, né, nascida no Brasil vai saber entender, certo? Olha, regionalismos vocabulários, que é o que a gente falou agora, ou jargão técnico. Às vezes é um documento técnico, né, que está visando ali você passar algum tipo de informação em relação a uma licitação, de contratação de alguma empresa de construção, enfim. E aí você vai pegar lá e está cheio de linguagem de engenheiro. E aí o cidadão ele não vai compreender, né? Bom,
Ressalta-se que há necessariamente uma distância entre a língua falada e a língua escrita, que é o que a gente estava falando. Aquela é exatamente dinâmica, reflete de forma imediata qualquer alteração de costumes e pode eventualmente contar com elementos que auxiliem na sua compreensão, como gestos, a entonação da voz. Para mencionar apenas alguns dos fatores responsáveis por essa distância, né, só para enumerar alguns fatores responsáveis sobre a diferença da língua escrita é diferente da língua falada. Porque o falado tem todo o gestual, toda a entonação, que vai facilitar o entendimento. Já a escrita, como eu tinha dito para vocês, é uma coisa meio subjetiva. A pessoa entende, por isso que tem que ser objetivo e claro. Não tem para onde fugir, certo? Bom, já a língua escrita incorpora mais lentamente as transformações e tem maior vocação para a permanência. E vale-se apenas de si mesma para se comunicar. Não existe gestual, entonação e nada. Bom, a língua escrita, como a falada, compreende diferentes níveis, de acordo com o uso que se faça dela. Por exemplo, em uma carta a um amigo, podemos nos valer de determinado padrão de linguagem, que incorpora expressões extremamente pessoais e coloquiais. Então, que nem eu falei para vocês. Por exemplo, numa carta de um amigo, num bilhete, enfim, você vai colocar lá. E aí, mano? E aí, tudo beleza? Tudo joinha? É nós na fita? Não sei o quê. Em um parecer jurídico, não há de se estranhar a presença do vocabulário técnico correspondente aos magistrados, né? Nos dois casos, há um padrão de linguagem que atende ao uso que se faz da língua, à finalidade com a que empregamos. Então, gente, é questão de bom senso. Você também não vai escrever uma coisa formal para o seu amigo, mas se é um documento público, um documento importante, né, que você está redigindo lá, você não vai poder utilizar a língua que você fala. Ah, mas, poxa, quer dizer que a gente está lá no setor trabalhando e não pode falar mano, e aí velho, e não sei o quê? Olha, não é muito legal. Você ali entre os seus colegas de trabalho, né, num local mais reservado, você cumprimenta a pessoa e tal, e não sei o quê. Quando você está ali prestando seu serviço, às vezes tem um cidadão lá, também não é legal você falar desse jeito. Mas no documento público, aí é imprescindível que você utilize a linguagem formal, certo? Bom, lembre-se que o padrão culto nada tem contra a simplicidade da expressão, desde que não seja confundida com pobreza de expressão. De nenhuma forma, o uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada. Então, nada de enfeitar demais o ponto, certo? Nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagens próprios da língua literária. Então, gente, tem uma diferença entre simplicidade é diferente de pobreza. Isso em qualquer momento, hein? Na vida da gente, a gente vai identificar esse tipo de coisa. Simplicidade, gente, é você ser simples. Nossa, que descoberta, descobri a América. Mas na verdade, gente, simplicidade é você não complicar. Não complica, não complica. Se você vai estar lá para falar que A mais B é igual a C, você fala A mais B é igual a C. Você não vai falar o A, que é a primeira letra do alfabeto, somado à letra B, que é a segunda letra do alfabeto,
igual a terceira letra do alfabeto, que é a letra C. Tá vendo? Ó? Que enrolação para dizer uma coisa simples. Mas isso não quer dizer que você tenha uma linguagem pobre. Pobre no sentido de você se expressar com a qualidade baixa. Né? Você usar uma linguagem rebuscada, é uma coisa de gente fresca. Linguagem de gente fresca. Certo? Não use linguagem rebuscada. Use uma linguagem simples, objetiva e clara. Certo? E não necessariamente você ser objetivo e claro e simples tem a ver com pobreza de linguagem. Certo? Você tem que ter um mínimo ali de vocabulário para poder se expressar legal. Certo? Beleza. Bom, pode-se concluir então que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso do padrão culto nos atos e comunicações oficiais. É claro que haverá presença pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecido uma tradição no emprego de formas sintáticas. Mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre uma compreensão limitada. Então, vamos aplicar aqui para a gente entender legal. Tanto uma linguagem burocrática quanto a própria expressão burocrática e os seus derivados, né, burocrático, burocracia, enfim, todas as variações possíveis e imagináveis, né, de burocracia. Isso aqui, gente, né, isso aqui é uma coisa subjetiva, uma linguagem burocrática. Tem que ser formal, claro e objetivo. É os 3 pilares de uma boa redação oficial. Agora, essa expressão aqui, gente, isso aqui é veneno. Veneno. Você vê isso aqui, imaginar que você está lá redigindo um documento oficial e vai escrever isso aqui no documento, na ata, no que for que seja, você tem que olhar para isso aqui e lembrar desse símbolo aqui, ó. Alguém sabe o que é esse símbolo aqui? Feio para danar? É o símbolo de radioativo. Quando você tem uma coisa radioativa, você tem que sair correndo de perto. Certo? Então isso aqui é veneno. Isso é bomba. Bom. Bem, gente. Vamos concluir, né? Porque eu nem sei se o vídeo ainda está rolando. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de evitar o seu uso indiscriminado certos rebuscamentos acadêmicos. Bom, deve-se ter o cuidado, portanto, de explicitá-los em comunicações encaminhadas a órgãos da administração e expedientes dirigidos aos cidadãos. Outras questões sobre linguagem, como o emprego de neologismo e estrangeirismo, serão tratadas em detalhes na seção 9.3, semântica. Eu estou aqui com o manual de redação oficial. Você ir lá no site planalto.gov.br, lá, joga no Google que você vai localizar. E aí você vai ter todo o manual completinho. Eu não vou estar falando aqui com vocês o manual inteiro,
mesmo porque senão não tem YouTube que dê para caber tanto vídeo. Mas por enquanto é isso, e no próximo vídeo a gente vai tratar de outro assunto, certo? Falou, um abraço e bitocas!